aprenda a conhecer a verdade e estabeleça com ela uma relação pessoal. O educador cumpre o seu dever até o fundo e não faz faltar a sua presença atenta e fiel. Mas a sua finalidade é que o educando ouça a voz da verdade falar ao seu coração e que a siga num caminho pessoal. Desejosos de sermos educadores e desejosos de fazer com que a verdade seja a grande paixão do coração de nossos educandos, e para cumprir a palavra de Deus que diz que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que é Cristo. Cristo é a verdade do Pai revelada. Queremos, nesses 2 dias, ousar contra a malfadada cultura odierna que prega a ditura do relativismo e proclamarmos as verdades do reino, a verdade que é Cristo. Só assim seremos autênticos educadores, fazendo nascer a verdade no coração e na vida dos educandos. Nesse desejo, invocamos sobre nós as luzes do Espírito, para que o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, repousando sobre nós, nos conduza nesse belíssimo caminho que agora nos propomos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sob a proteção da Beatíssima Sempre Virgem, Senhora das Graças, desça sobre nós e sobre esse congresso a generosa bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma vez mais, bem-vindos. Padre José Eduardo, a minha gratidão por ter respondido tão bondosamente o convite feito pelo Eduardo em estar aqui em nossa paróquia. É com o senhor. Bom dia a todos. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Padre José Eduardo, sou sacerdote da Diocese de Osasco, na Grande São Paulo. Sou pároco de uma igreja, São Domingos, na cidade de Osasco mesmo. E também sou doutor em Teologia Moral, que é a minha área de especialização. Professor de teologia, portanto, e de filosofia. Eu também sou licenciado em filosofia. Eu sempre digo que eu sou filósofo por profissão, por vocação, e teólogo um pouco porque foi o que aconteceu. Mas eu transito bem na filosofia, e a filosofia, digamos assim, é a minha praia, né? Como filosofia e teologia estão intimamente conectadas, então, digamos assim, que as duas coisas se auxiliam. Eu terminei o doutorado em 2012, foi quando eu vim para o Brasil de volta, e logo depois eu comecei a me envolver com questões pró-vida e também com questões ligadas à ideologia de gênero. Rodei o Brasil inteiro, na época em que estava em discussão o Plano Nacional de Educação, justamente por conta da ideologia de gênero. E, nesse período,
eu também precisei estudar, além de estudar as questões pró-vida, as questões de gênero, eu também precisei começar a estudar um pouco mais a questão educacional. Inclusive, porque a gente percebia que a questão educacional estava se agravando, digamos assim. A ideologia de gênero na educação era literalmente apenas a ponta do iceberg. Logo depois começou-se a discussão da Base Nacional Curricular Comum. Saiu o relatório da Base Nacional Curricular Comum. Eu fiz uma palestra, inclusive está no YouTube, comentando a Base Nacional Curricular Comum. Coisas do tipo assim, que apareciam ali, né? Na segunda versão, que é a versão maior. Que os alunos deveriam estudar a matemática não como uma ciência exata. Que era preciso estudar a língua inglesa, mas não como se fala nos países anglófonos. Que era preciso estudar a história partindo da ideia de que não existem fatos. Que era preciso estudar educação física, problematizando o próprio corpo e a identidade de gênero. Que era preciso estudar a língua portuguesa, entendendo que não existe uma regra gramatical vinculante. Isso tudo estava escrito lá, basta ler com atenção a Base Nacional Curricular Comum na sua segunda versão. Bom, quando nós expusemos isso e fizemos diversos eventos falando sobre esse assunto, então, na época, o presidente era Temer, e o ministro da Educação era o Mendonça. Então, eles fizeram uma terceira versão, em que não apareciam as questões de gênero e nem esse tipo de abordagem louca, né? Que parece que não, mas ela tem muito a ver com a ideologia de gênero, porque a ideologia de gênero não é uma coisa sexual, gente. Isso a gente precisa entender. Quando a gente fala de ideologia de gênero, isso transcende demais a questão sexual, e como diz a Judith Butler, no livro dela, The Gender Trouble, Problemas de Gênero, ela é uma nova teoria sobre a identidade que visa cancelar a metafísica da substância. O que significa isso? Que o objetivo da ideologia de gênero é mostrar que não existe nada que seja em si mesmo. É uma proposta antimetafísica, antissubstancialista, é uma coisa extremamente agressiva do ponto de vista cognitivo, porque significa levar o desconstrucionismo até as suas últimas consequências, de tal modo que eu não apenas nego a possibilidade da existência do homem e da mulher, mas eu nego a substancialidade de qualquer coisa. Então, do copo, da mesa, do prédio. Eu problematizo toda a substancialidade de qualquer coisa que exista. É uma coisa muito séria. E as pessoas não estão percebendo, porque quando você utiliza a ideologia de gênero numa perspectiva de política sexual, aquilo que a Shulamit Firestone chama de a dialética do sexo, então, o que você faz
é diluir, no fundo, a ideologia de gênero no campo da expressão da própria sexualidade. Então a pessoa diz, não, eu me sinto mulher, e é biologicamente homem, ou eu me sinto homem, e é biologicamente mulher, e aí a gente fica numa situação um pouco embaraçosa de não querer dizer para o outro aquilo que ele tem que se sentir ser. Então, a coisa fica extremamente diluída, mas, em si mesma, a ideologia de gênero é extremamente agressiva, perigosa, problemática, não apenas do ponto de vista da política sexual, mas do ponto de vista também da, digamos assim, cognição. Ela destrói cognitivamente, ela visa, na sua justificação filosófica última, a destruição da capacidade cognitiva humana. Ou seja, eu já não posso chamar um copo de copo, porque qualquer coisa ganha o significado do contexto em que ela é citada. Então, é um negócio completamente maluco. Aí, quando você vê que a base curricular dizia que você tem que ensinar a história partindo da ideia de que não existe fato. Você tem que ensinar a língua portuguesa partindo da ideia que não existe uma língua portuguesa correta. Você tem que ensinar inglês partindo da ideia de que a regra não é o inglês falado nos países anglófonos. Que você tem que ensinar educação física problematizando o corpo. Então, você entende que a ideologia de gênero aqui, ela pode até não ser mencionada, mas ela está sendo pressuposta em tudo aquilo que se vai ensinar. Na história, na geografia, na matemática, nas ciências e assim por diante. Você parte da ideia, você parte daquele pressuposto cognitivo da ideologia de gênero em cada disciplina. Isso parece uma coisa ingênua, mas não é. Está teorizado. Há uma ideóloga de gênero que é a... meu pai, me deu um branco agora. Jan Scott, ela sim teoriza isso, né? Ela leva essa problematização cognitiva Foucaultiana, característica do Michel Foucault. Ela diz, olha, nós temos que reescrever todas as disciplinas, especialmente a história, em função da ideologia de gênero, em função das teorias de gênero, né? Ela não chama isso de ideologia. Então, você vê isso concretizado na versão segunda da Base Nacional Curricular Comum, e, ao mesmo tempo, a gente vê toda uma movimentação, na medida em que está enfrentando aquele problema, uma movimentação imensa digamos assim, de medidas extremas, né? Então, por exemplo, deputados sendo levados para seminários sobre educação na Universidade de Yale. Você vê pessoas de fundações internacionais circulando no Congresso Nacional e dando conferências sobre educação. Você se pergunta, o que está por trás disso? Qual é o interesse por detrás disso? Bom, então eu tive que começar a estudar questões educacionais e questões de política educacional um pouco mais a fundo. A gente fez isso e, enfim, apenas para dar para vocês um pouco o mapa daquilo que a gente foi estudando e pesquisando nos últimos anos a este respeito, para, digamos assim, que a gente possa partir aqui com um pano de fundo na nossa exposição. Bom, a exposição que eu preparei para vocês hoje é
ela tem como objetivo mostrar a relação entre escola e sociedade. E a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: quando nós falamos desses temas, nós precisamos ter a consciência de que eles são temas extremamente complexos, o que significa que nós não conseguimos esgotar todas as possibilidades de análise. Este é um dos problemas das realidades, digamos assim, sociais, das realidades políticas. É que elas são muito ambíguas e elas são prenhes de ambivalência. Então, você pode dizer uma coisa e você pode dizer o contrário, e possivelmente as duas coisas estarão certas, em planos diferentes. Porque as realidades sociais são complexas, especialmente no nosso mundo ocidental pós-revolução industrial. Então, quando a gente se faz a pergunta, quem determina quem? É a educação que determina a sociedade ou é a sociedade que determina a educação? Então, a resposta para essa pergunta não é simples. E eu diria até, as duas respostas possíveis, ou seja, é a sociedade que determina a educação e é a educação que determina a sociedade, as duas frases estão corretas, mas em sentidos diferentes. Em sentidos, digamos assim, até de, digamos assim, de dimensão causal diferentes. Eu vou tentar explicar isso ao longo da nossa palestra. Ora, a sociologia diz que existe um processo pelo qual um bebê recém-nascido é transformado em um ser social. Esse processo é chamado de socialização. E a socialização é anterior à escolarização. Ou seja, quando a criança vai para a escola, ela já está, de algum modo, socializada, mesmo que de maneira precária. E a escola, na verdade, vai trabalhar já com um ente, de alguma maneira, socializado. A psicologia moderna diz que não existe propriamente a capacidade de formação da personalidade sem um intercâmbio social. E isso é assim mesmo. Ou seja, na determinação de quem eu sou, eu preciso agir sobre mim mesmo em contraposição ao outro e até ao meio social em que eu estou vivendo. Então, a interação entre o indivíduo e o meio social não é determinante apenas para o processo de socialização, mas é determinante também para a constituição da própria personalidade de quem está se socializando. Como dizia Ortega y Gasset, "Eu sou eu em minhas circunstâncias". Eu sou eu em minhas circunstâncias. Eu preciso, digamos assim, exercer a minha liberdade sobre uma superfície. E essa superfície se dá na interação com o meio social.
é assim que eu me constituo como indivíduo, é assim que eu me socializo. Eu até diria que eu me constituo enquanto indivíduo enquanto eu me socializo, e essa socialização precede por assim dita, escolarização. Ou seja, assim como a fotossíntese na biologia é a socialização na sociologia. Sem a socialização, eu não sou alguém, eu não me realizo enquanto alguém. É na socialização que eu, digamos assim, adquiro a minha personalidade, e é nela que eu me posiciono como um ser no mundo. Isso, por exemplo, a gente vê na história de crianças que, por razões de doenças, por problemas psiquiátricos ou por motivos de criminalidade, são submetidas a situações de isolamento extremo. Como essas crianças ficam totalmente desequilibradas, como elas não adquirem personalidade. São casos reais que existem. Eu me lembro que, algum tempo atrás, eu vi o caso de um fugitivo que pegou a família e todos viviam no porão de uma casa, trancados durante algumas décadas. E, quando foram descobertos, as crianças estavam completamente apavoradas, elas não sabiam que existia a sociedade, elas estavam completamente... Elas não... Enfim, não tinham uma personalidade, eram literalmente pessoas anômalas, né? Selvagens mesmo. Dizer selvagem é dizer pouco, porque na selva você ainda tem algum meio em que você se desenvolve. Ali você está completamente atrofiado do ponto de vista psicológico. O processo de socialização é intermediado pela família, e essa intermediação é importantíssima. Na República, Platão fala disso, quando ele diz que as mães e as amas não podem permitir que se conte qualquer tipo de história para as crianças. Imagine, nós estamos 5 séculos antes de Cristo. Ele dizia: a maior parte das histórias que circula não presta. Então, as mães e as amas têm que tomar muito cuidado, e só podem ser contadas para as crianças histórias boas, que falam de virtude. As crianças não podem nem saber que existe intriga entre os homens. Elas têm que ser protegidas da maldade humana. E o Platão explicava o porquê. Ele dizia que a criança não sabe distinguir o senso literal do senso alegórico. Então, a criança interpreta tudo como se fosse literal. E, como interpreta tudo de maneira literal, ela tende a olhar todas as coisas de uma maneira crua e de assimilar diretamente as coisas. Então, ele dizia, se uma criança... aliás, a gente pode fazer uma experiência com qualquer criança. Quando você tem uma criancinha pequena e você mostra uma cruz, a criança fala: mas por que ele está machucado? Por que ele está sangrando? A criança olha para a cruz e ela pensa que tem alguém sangrando ali mesmo. Ela chora, ela fica triste, porque ela está interpretando aquela imagem, digamos assim, em sentido literal, como algo que está acontecendo ali.
É complexo, por exemplo, você explicar para a criança que o menino Jesus é o mesmo Jesus crucificado. Que na cabeça da criança, como é que um menino pode ser adulto? Ela não consegue compreender que é a fotografia, entre aspas, de dois momentos distintos, e que são dois mistérios atuais da vida de Nosso Senhor. A criança interpreta tudo de maneira literal. Portanto, segundo Platão, é uma coisa arriscadíssima você jogar uma criança direto na sociedade. Porque ela não tem um equipamento mental ainda formado, ela não está psicologicamente estruturada para lidar com a complexidade e a contradição do mundo exterior. Então, vocês pensem, por exemplo, uma criança que vai à escola, que chega um professor católico que diz que a religião católica é a verdadeira. Aí vem um professor espírita e fala da reencarnação. Aí vem um outro professor umbandista e diz que o espírita é incompleto, porque não tem os orixás, etc. Aí depois vem do candomblé que faz um feitiço contra o da Umbanda. Aí depois vem um evangélico de uma denominação tal que fala contra todos os anteriores. Aí vem um outro evangélico da outra denominação que fala, inclusive, contra o evangélico que disse anteriormente. Aí vem um católico de linha, sei lá, tradicionalista e desmente o primeiro católico que chegou e diz que está todo mundo errado, que vai todo mundo para o inferno. Bom, como é que fica a cabeça dessa criança diante de um menu de informações contraditórias? Se para um adulto isso não é fácil, então um adulto olha tudo isso e diz: meu Deus, que confusão, desisto. Qual é o efeito que isso vai causar na psicologia despreparada de uma criança, que é incapaz de distinguir o senso literal do alegórico? Sabe o que isso vai causar na cabeça da criança? Isso vai causar um ceticismo em relação à verdade. A criança nunca mais vai acreditar que alguém esteja dizendo uma verdade. Ela vai introjetar a ideia de que a verdade não existe e que tudo que existem são opiniões, são versões totalmente subjetivas. É isso que ela vai aprender no final. Por isso, o Platão diz que a família é uma espécie de degrau de proteção entre a criança e a sociedade. Hegel entendia de uma maneira ligeiramente diferente. Ele entendia que a criança deve ser projetada para a sociedade mediante a família. Então, a família deveria ser uma espécie de catapulta que atira a criança na sociedade. E a família deveria ser superada. Ela é uma instância perversa, até sob certo aspecto, é uma instância naturalista, atávica, rudimentar, que precisa dar lugar a algo mais racional, a algo que seja mais universal. E para Hegel, aquilo que é mais universal é mais racional, via de regra. E por isso a sociedade é o lugar ideal para todo indivíduo. Só que, para o Hegel, diferentemente do Platão, do Aristóteles, do Sócrates, a verdade são as contradições.
é interessante isso. A dialética de Platão e também de Aristóteles é um processo racional em que, pela via do contraste, a inteligência vai se firmando no conhecimento da verdade, e uma verdade não é contraditória com a outra. Na tradição cristã, isso depois se vai desenvolver. Quando, por exemplo, nós lemos o opúsculo sobre o modo de aprender e meditar do Hugo de São Vítor, nós percebemos que ele fala da meditação como um processo de aquisição da verdade, em que nós vamos nos apropriando de uma verdade e de outra verdade, e de outra verdade, e de outra verdade, e na medida em que estas verdades se vão colecionando, por assim dizer, no nosso entendimento, nós vamos percebendo que elas estão ordenadas umas às outras. E que esta ordem que as, digamos assim, organiza entre si, nos remete a um nível de verdade superior, que é a razão causal pela qual aquelas verdades não se contradizem. Portanto, para a filosofia clássica, a inteligência, ela precisa crer na verdade, crer na possibilidade de aquisição da verdade, e ela precisa progredir através do estudo. Não apenas na aquisição de novas verdades, mas na percepção de que aquelas verdades estão sintetizadas num sistema que é, por assim dizer, mais verdadeiro do que cada verdade particular. A ordem que as verdades têm entre si demandam uma verdade superior que as unifica. Em última análise, nós vamos chegar a Deus, pela via da afirmação cognitiva da verdade. Ora, o processo do Hegel é exatamente o contrário. Ele diz que a verdade está na contradição. A dialética hegeliana é a dialética dos contraditórios. É o que nós chamamos de dialética, também de dialética negativa. Então, cada tese tem o seu oposto, tem a sua antítese. E a síntese sempre é uma tese para uma nova antítese. Então, a contradição nunca tem fim. E é nesse jogo de contradições, de verdades contraditórias, que nós chegamos, por assim dizer, segundo Hegel, a um estado de progresso, de crescimento, de desenvolvimento do espírito universal. Nós vamos progredindo mais e mais e mais e mais, e o que nós estamos vendo na sociedade não é um progresso, efetivamente. Nós estamos assistindo à barbarização completa, à corrupção da sociedade como um todo. E há uma corrupção de tipo intelectual, ou seja, hoje nós nos gabamos de que as pessoas elas são mais alfabetizadas, mas na verdade mesmo as pessoas hoje em dia, apesar de terem sido alfabetizadas, elas são muito menos capazes de entender qualquer coisa do que aquelas pessoas que eram analfabetas no passado. Eles não conseguem compreender sequer umas às outras, muito menos uma frase ou um texto. Se tornam cada vez mais incapazes disso. Ou seja, o que eu lhes estou mostrando é o seguinte, é que a família é uma mediação no processo de socialização. Tanto para Platão
quanto para Hegel. Com a diferença de que, para Platão, o papel da família é absolutamente importante enquanto protege a criança cognitivamente, enquanto ela não está preparada para enfrentar as contradições da sociedade. No caso de Hegel, é o contrário. A família tem que jogar a criança nas contradições, porque quanto antes ela for para as contradições, antes ela vai conhecer, entre aspas, a verdade. E a verdade o que é? É o jogo das contradições. É a dialética das contradições mesmo. E eu estou mostrando para vocês que isso, ao contrário do que o Hegel dizia, ao invés de nos levar ao progresso, nos está levando à corrupção. Ora, só que tem outro problema. É que, embora a família seja uma mediação entre a criança e a sociedade, em última análise, quem realiza a socialização é a sociedade. Por quê? Porque a família não consegue ser efetivamente imune às influências do meio social. Por exemplo, o que a família come é determinado pelo que está à disposição no mercado. O que a família veste, o que a família assiste, onde a família vai, o que a família faz, como a família dialoga, como a família se autocompreende, ou seja, assim como o indivíduo se reafirma no processo de socialização, a família se autoafirma no processo de socialização também, e ela não está imune, de certo modo, ela até se realiza enquanto, digamos assim, ela como que se marca, como que se... Estou tentando encontrar uma palavra para dizer o que eu quero. Enquanto ela mesma se escreve sobre a superfície clara da sociedade como um todo. Ou seja, a família ela faz um esforço e se determina neste esforço em relação à sociedade como tal. Então, em última análise, a sociedade também determina o processo de socialização para a própria família. Isso aqui é uma coisa dramática. É uma coisa extremamente dramática. Ora, a socialização determina o desempenho educacional do aluno. Este também é um outro fato. Nós podemos vê-lo bem fotografado no relatório Coleman, de 1966. O relatório Coleman é um documento de quase 1000 páginas e é um dos documentos que mais marcou a discussão pedagógica no século XX, a partir da segunda metade, né? É um relatório que foi encomendado pelo Congresso americano ao principal sociólogo da época, que é o chamado James Coleman. E, para realizar o seu estudo, ele fez uma pesquisa com 500 mil de estudantes norte-americanos. E depois publicou um estudo intitulado Equality of Education and Opportunity. Igualdade de oportunidades educacionais, que ficou conhecido como relatório Coleman. E a conclusão do relatório Coleman é a de que
o desempenho escolar depende do processo prévio de socialização da criança. Isso aqui é muito importante. É muito, 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 muito importante. E é algo que a gente muitas vezes passa por alto, né? Que a escola, de alguma maneira, ela educa para o tipo de sociedade que está aí. Ou seja, o aluno está sendo educado para lidar com esse mundo que está aí. Não tem como nós escaparmos desse fato. Mesmo que nós sejamos a oposição ao que está aí, nós temos que considerar o que está aí para nós nos opormos. Não tem jeito. Agora eu vou apresentar um quadro. Você consegue projetar, Max? Sim. Que mostra... Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês estão conseguindo ver o quadro, sim ou não? Dá para entender mais ou menos? Tem como aumentá-lo um pouquinho ou não? Acho que não, né? Isso. Está em inglês. É um quadro sobre a crença em Deus, sem nenhuma dúvida. Este quadro é um gráfico muito impressionante. Então, ele mostra o seguinte. Aqui você tem um índice de crença em Deus de 70% da população, até 30% da população. E aqui você tem o ano de 1988 até 2018. Então, o relatório é muito, muito atual. Então, o que ele está mostrando? É que você tem a primeira geração, que é a geração silent, a geração silenciosa, que é a geração que vai até 1945. Esta geração, 70% cria em Deus. E dessa geração, de 1945, você vê que a diminuição da fé em Deus é mínima, até 2018. Quase nada das pessoas que perderam a fé em Deus. Aí você tem a geração dos baby boomers. A geração dos baby boomers é aquela que veio depois da Segunda Guerra, depois de 45. E é o pessoal, chama-se boomers, porque depois da guerra teve um grande crescimento populacional nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Então, essa geração, a geração que vem depois de 45, é do pessoal que, digamos assim, explodiu, né? Teve uma explosão de nascimentos. Também você vê que está por volta de 62% e se manteve constante. Você não tem uma diminuição da fé em Deus, sem nenhuma dúvida. Depois você tem a geração X, a geração X, que é a turma que... Deixa eu pegar só aqui no meu celular, que eu fiz uma anotação exata isso. 64 a 81. A geração X. Você vê que essa geração começa pouco crente, um pouco menos crente, então está aí a base dos 59%, e chega a 72%, ele iguala com a geração anterior. Depois você tem a geração dos millennials. Os millennials são de 81 para frente, eu nasci em 81 exatamente, de 81 a 2000. De 81 a 2000, olha a queda na crença em Deus. Ela começa com 66% e ela vai para 56%. Ela tem uma queda de 10%. Quer dizer que a geração de 81, 10% perdeu a fé em Deus
de 81 para frente. E depois você tem a geração Z. E a geração Z, XYZ, é a que começa em 2000. E de 2000 a 2018, olha a queda, foi de 50% para 32%, mais ou menos, de crença em Deus. Esse é o cenário de crença em Deus no mundo. Não sei se vocês conseguem perceber o quanto isso é assustador. Ou seja, não é apenas um cenário de queda de crença em Deus do ponto de vista religioso. É a queda da capacidade de ter convicções profundas. Pode desligar o quadro. Não, deixa aí, para o pessoal ficar vendo. É a única imagem que eu vou mostrar para vocês. Ou seja, o que o quadro está mostrando? O quadro está mostrando que as gerações mais próximas do momento presente não conseguem sustentar valores e convicções ao longo do tempo. Eles vão perdendo a fé. Perdendo a fé em Deus significa perdendo a convicção em qualquer coisa. Eles vão se tornando pessoas fluidas. Entende o negócio do gênero? Não é só uma questão sexual, gente. É uma questão cognitiva. É um problema cognitivo. Elas vão se tornando incapazes de acreditar em qualquer coisa. Elas não têm mais convicção nenhuma. Não conseguem mais ter convicção. Inclusive, elas vão adquirindo a convicção de que ter convicção é ruim. Que não deve fazer isso, porque quem tem convicção é fundamentalista. Quem tem convicção é fanático. Ou seja, a interpretação da realidade que essas pessoas têm é uma interpretação extremamente volátil. E, dentro dessa interpretação volátil da realidade, está a interpretação da própria identidade. As pessoas entendem que a própria identidade também é volátil. E a gente precisa entender o seguinte: se a pessoa acha que a própria identidade é assim, ela não acredita em mais nada. Ela não é capaz de conhecer mais coisa alguma. A crise educacional que nós estamos vivendo é uma crise que ela não é só uma crise assim, a educação é ruim. Não é isso. Nós estamos vivendo uma crise educacional de dimensões cognitivas generalizadas. Ou seja, as pessoas estão perdendo a capacidade cognitiva de formular convicções. Elas se tornam totalmente incapazes de criar convicções. Ora, então, vocês vejam, esse quadro revela um problema muito mais ligado à socialização do que à educação. Quer dizer, a sociedade está virando isso. A sociedade está se tornando completamente incrédula, cética. E, portanto, esse processo depende muito mais da sociedade como tal do que da escola. Isso a gente precisa entender de uma maneira muito clara. É a sociedade que está moldando esse tipo de pessoa.
Um dos pais da sociologia, eu digo da sociologia moderna, o pai é o Émile Durkheim. E o Durkheim já havia explicado que a escola tende a reproduzir a estrutura da sociedade. A escola tende a formar a criança segundo a estrutura da sociedade. Inclusive porque a escola já pega a criança socializada. Então, por exemplo, quem aqui trabalha com educação? Levanta a mão, só para eu saber. Dá bastante gente. Quem trabalha com educação, ensino fundamental? Levanta a mão. Bastante gente, graças a Deus. Veja bem, as crianças já chegam estragadas na sala de aula, minha gente. O que você consegue fazer para uma criança que chega ali estragada? Quase nada. O professor camela, faz, sofre, padece, explica em verso, em prosa, desenha, solta papagaio, dança capoeira, abre polichinelo e não consegue moldar o comportamento da criança porque ela já chega na escola estragada. Mas também quando a criança chega na escola bem formada, também é outra coisa. Estuda, presta atenção, quer entender, muitas vezes é atrapalhado pelas outras, que não prestam, né? Infelizmente. E aí o professor fica numa situação que ele não consegue fazer quase nada. Ele fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí faz conselho de classe. É quase desnecessário, porque todo mundo pensa a mesma coisa. Quem é ruim, quem é bom. Não tem o que fazer. Você fala assim, o que fazer? Aí chama a mãe é pior do que o filho. Chama o pai, se é que tem. O pai é mais problemático ainda que a criança. Aí você vê que o defeito do filho é filho do defeito do pai. Que ele está reproduzindo exatamente aquilo que ele está vendo. Não só dentro de casa, porque o pai está reproduzindo aquilo que ele vê no mundo. E a criança, no fundo, em última análise, está copiando os padrões de desconstrução da sociedade que está se corrompendo. Ora, de certo modo, nós podemos dizer que, conforme a sociedade que nós construirmos hoje, terão de construir uma escola amanhã. E os cidadãos de amanhã vão ser obrigados a se conformar com a sociedade que nós construímos para eles hoje. Por isso que todas as lutas sociais, elas são muito importantes. Porque, de alguma maneira, a sociedade vai se imprimir sobre o comportamento, sobre a mente, sobre a autocompreensão da escola, dos alunos e assim por diante. Ora, o que eu estou querendo dizer aqui? Isso aqui, pedagogicamente, é algo muito importante, viu? Muito mais importante do que o que vocês possam imaginar. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, é que quem controla o comportamento da sociedade, em última análise, vai controlar a escola, para moldar o comportamento das pessoas, a fim de que aquele sistema possa se manter. Isto não era assim na educação tradicional. Na educação que havia no mundo, até, digamos assim, o século XIII. A educação que havia até então
era fundamentada nas chamadas artes liberais. O que são as artes liberais? As artes liberais, elas são artes, são 7 artes, elas não são 7 ciências. São 7 artes. Ou seja, do mesmo jeito que você aprende a tocar piano, e o piano te dá uma habilidade de você lidar com a sua cognição e com a sua faculdade motora, a arte de tocar piano se impregna em você. Então, você lê uma partitura e você toca aquilo com desenvoltura. As 7 artes liberais, elas têm como finalidade, por isso que elas têm o nome de liberais, elas têm a finalidade de liberar o entendimento para que você possa depois adquirir ciência. É como se nós estivéssemos lidando com 2 realidades, digamos assim, paralelas. De um lado, você tem as artes liberais e, do outro lado, você tem a filosofia, a teologia, as demais ciências. As artes liberais, elas te dão a forma, ou o modo pelo qual você aprende a ter traquejo. Então, elas liberam a tua inteligência para que ela ganhe desenvoltura, do mesmo jeito que o piano libera o intelecto e libera a sua faculdade motora, para que você, aprendendo a fazer aqueles movimentos, você toque piano. Elas se dividem em 2 tipos, o trivium e o quadrivium. Depois vocês vão ter palestras sobre isso, eu vou falar isso de uma maneira muito sumária, né? A base do trivium, que é o que vem por primeiro, é a gramática, ou seja, você tem que ser capaz de ler. Mas não é gramática no sentido como nós entendemos hoje. Não é isso. Gramática é a capacidade de você ler uma poesia difícil e você entendê-la de primeira. É isso aqui. Quer dizer, a capacidade de ler em profundidade. A lógica é o que te dá a capacidade de penetrar nas estruturas cognitivas por detrás daquilo que você leu. E a retórica é o que te dá a habilidade para você explicar para outros aquilo que você leu, porque só quando você explica para outros é que você realmente entendeu. E que você realmente vai penetrar de uma maneira profunda naquilo que você está lendo. Então, o trivium é um todo. E o quadrivium, né, está fundado sobre a aritmética e a geometria. Então, a aritmética te dá os números e você aplica os números na realidade através da música. E a geometria te dá as formas e você aplica as formas na realidade através da astronomia. Ou seja, o que o quadrivium está te ensinando? A você pegar o abstrato e aplicar sobre o concreto. De tal modo que você tem, nessas 7 artes liberais, o empoderamento do seu intelecto. Só que esse empoderamento, ele não está completo. Ele é apenas, você aprendeu apenas a lidar com a sua inteligência. As 7 artes liberais apenas te ensinam a lidar com essa potência chamada inteligência. Depois disso, você tem que partir para a mão de obra, ou seja, você tem que dar conteúdos para a sua inteligência, então você vai estudar filosofia, para que a sua inteligência possa efetivamente lidar com o mundo real. Bom, quando a pessoa estuda filosofia sem ter passado direito pelo trivium e o quadrivium, o que acontece? Gente, acontece um desastre. Por quê? Porque a pessoa adquire muito conhecimento sem saber lidar com
a faculdade cognitiva. Ou seja, quanto mais ela lê, menos efetivamente ela entende. Quanto mais ela lê, mais ela fica burra. Isso é um fenômeno que eu vejo acontecer diante de mim. Eu vejo assim, pessoas que posam de serem muito inteligentes, mas que elas não conseguem enxergar um palmo na frente delas. Por quê? Porque elas não aprenderam a lidar com a sua capacidade cognitiva. Elas não ficaram mais inteligentes. Elas só adquiriram mais conhecimento. Ora, só que a educação tradicional, no cristianismo, ela te empoderava da tua cognição. Então você se tornava cognitivamente mais forte. É o exato oposto do que está acontecendo hoje em dia. E, na medida em que ela te empodera da cognição e depois te deixa solto para adquirir conhecimento, a educação tradicional, ela te dava capacidade de, através da vida espiritual, chegar ao conhecimento de Deus, ao supraconhecimento de Deus. Então, vocês vejam, um homem formado segundo a educação tradicional, ele aprendia a lidar com o seu próprio intelecto, aprendia a lidar com a sua potência cognitiva, aprendia, por exemplo, a língua latina, lia com facilidade todos os clássicos de toda a civilização ocidental. E é muito importante isso, porque nós só temos duas civilizações que estão, por assim dizer, integralmente escritas, a sua origem e o seu declínio, que é a civilização grega e a civilização latina, a civilização romana. É por isso que as pessoas tinham que estudar grego e latim, que era um jeito de você conhecer essas civilizações e você entender o que aconteceu ali, para que a sua civilização não se perca. Então, naturalmente, você era levado na educação tradicional a olhar a sociedade desde cima, desde uma perspectiva mais alta, e, portanto, você tinha um alcance mais amplo das ações. Aquilo já tinha uma sociologia embutida, aquilo já tinha uma política embutida, mas que libertava você, que libertava o seu intelecto. E, sobretudo, porque as pessoas eram educadas para chegar à união com Deus, elas adquiriram um grau de virtude que é muito maior do que o da virtude humana, que vem pela fé, vem pela caridade, vem pela vida espiritual. Então, não é apenas convicção humana adquirida, é convicção sedimentada pela graça. Então, era algo extremamente profundo. Só que o que acontece? O sistema educacional da Idade Média entra em crise quando surgem as universidades, porque as universidades profissionalizam e setorizam a educação. E, consequentemente, essas sociedades que surgem nesse período, já surgem dentro de um contexto de crise, vão aparecendo anomalias de todo tipo. De certa maneira, o Renascimento e até a Reforma Protestante são consequências dessa crise educacional. Eu não posso explicar isso em detalhes, não temos tempo para isso. Os jesuítas aparecem e eles descobrem os escritos de Quintiliano, o pedagogo antigo, e com ele redescobrem a educação clássica, o trívio e o quadrívio. Então, isso começa a ser, digamos assim, difundido no Ocidente, o trívio e o quadrívio. Isso chega a um nível de excelência muito alto.
só que inferior àquilo que tinha na Idade Média. Então, ensina-se de fato as pessoas a lidarem com a inteligência, ensina-se às pessoas o caminho para elas adquirirem conhecimento, mas já havia aí um sistema corrompido com um conjunto de informações contraditórias produzido por pessoas de capacidade intelectual bagunçada. E a consequência disso é que os jesuítas conseguem fazer um excelente trabalho até que acontece a supressão da companhia. No ano de 1700 e... deve ser algo como 88, ou 78, algo assim, não me lembro agora a data exata. Ora, é mais ou menos ali que acontece a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, aos poucos, sendo sucedida pela Revolução Francesa, vai criar um outro tipo de demanda educacional. Você já não tem mais que gerar pessoas para que elas sejam cidadãos que vão formar a sociedade do futuro, que serão os líderes, as mentes pensantes da sociedade. Não. Você tem que formar cidadãos que serão mão de obra no mercado. Então, você tem que escolarizar todo mundo, não apenas quem tem talento intelectual, você tem que escolarizar todo mundo, porque um número maior de pessoas tem que ir para as fábricas, tem que ter mão de obra produtiva. E na hora que você tiver mão de obra produtiva e todo mundo começar a trabalhar, a sociedade vai progredir, vai todo mundo melhorar a condição de vida, e a consequência disso é que nós vamos ter um mundo maravilhoso no futuro. Então, você entra numa espécie de terceira fase da educação. O melhor representante desse tipo de pedagogia é o John Dewey, que aqui no Brasil foi trazido pelo Anísio Teixeira. Ou seja, a escola é o lugar aonde você tem que colocar, digamos assim, a sociedade como um todo dentro dela. Todas as contradições da sociedade precisam aparecer dentro da escola. Então, aquilo de que o Platão queria salvar, né, as crianças, agora é o contrário. Você tem que jogar, não as crianças na sociedade, mas a sociedade dentro da escola. E a escola tem que ser um ambiente disso, por quê? Porque depois a criança vai para o mercado de trabalho, então ela tem que ser acostumada com a pluralidade que existe na sociedade. Ora, quando aparece o Marx, e ele faz a crítica da sociedade burguesa, e ele diz que depois da Revolução Burguesa, que foi a Revolução Francesa, vai vir uma outra revolução, que é a Revolução Proletária. Ele diz que não tem que se preocupar com a educação, porque o mais importante não é a educação, o mais importante é a praxis revolucionária. Isso está escrito, é o item 3 das 11 teses sobre Feuerbach, escritas pelo Marx, que é como que um índice do pensamento dele. Então, ele diz, olha, nós temos que nos preocupar com a ação. Inclusive, a 11ª tese é aquela em que ele diz que os filósofos tentaram compreender a realidade, agora trata-se de transformá-la. Só que o revisionismo marxista, que acontece na escola de Frankfurt, havia percebido que não, que você tem que fazer a revolução pela educação. A revolução tem que aparecer através da educação.
Então surgiram alguns pensadores marxistas que se inspiraram, sobretudo, no tipo de revolução feita pelo Mao Tse-tung. Você sabe que o Mao Tse-tung ele foi bibliotecário. E ele começou com um movimento de alfabetização dos camponeses chineses, né? A história da China é uma história muito interessante, porque ela está fundamentada sobre uma elite educacional, né? Havia uma casta de conselheiros do imperador, isso desde antes de Cristo, que era formada por sábios, os quais eram escolhidos a partir de uma Olimpíada intelectual que acontecia em todas as aldeias da China, anualmente. E cujo vencedor, e aquilo era uma coisa extremamente desumana, o vencedor se tornava um intocável, alguém que ia viver a vida inteira apenas com um sábio na corte do rei para aconselhá-lo. Então, você tinha uma supercasta na China formada a partir da educação. Portanto, a China entendia que a educação cria classe. E quando Mao Tse-tung entendeu que o marxismo era uma luta de classes que vinha para dar ao pobre um lugar, digamos assim, de decisão no mundo político, e fazendo, digamos assim, protagonista das decisões políticas, então ele faz uma revolução educacional. Começa com a alfabetização, depois ele vai avançando até chegar à ditadura mesmo. Ora, inspirado no modelo chinês, o revisionismo marxista da escola de Frankfurt e o revisionismo marxista francês começaram a se inspirar num tipo de revolução educacional. Surgiram dois autores principais, um chamado Pierre Bourdieu, que escreveu um livro que era A Revolução. Aliás, a Revolução não, A Reprodução, em que ele mostrava que a escola era o lugar aonde o ideal revolucionário deveria se reproduzir. Ela era o espaço disso. E um outro chamado Louis Althusser, que competia com Pierre Bourdieu, escreveu uma outra obra chamada Sobre a Revolução. Aliás, Sobre a Reprodução, que é um pouco mais radical do que o Pierre Bourdieu. Um pouco mais, quando a gente fala essas coisas entre marxistas, é tudo muito relativo, né? Que é um mais radical do que o outro, eles estão competindo em radicalidade. Então, o Pierre Bourdieu mostrava que a escola era o lugar onde se realizava a contradição, mas o Louis Althusser mostrava que, na verdade, a escola é o lugar aonde se realiza uma espécie de detonação da revolução. A escola é o detonador da bomba revolucionária na sociedade. Então, vocês vejam que coisa importante, porque ambos vão produzir uma mentalidade de revolução marxista na escola. Isso, com a ajuda de outros autores, na América Latina existem vários autores de tipo pedagógico, marxista. A mulher do Fidel Castro era pedagoga, o Che Guevara tinha escola de educação campesina. Então, essas pessoas estavam lidando com a educação. Tudo isso vai ser sintetizado numa espécie de suma pedagógica, que será escrita pelo Paulo Freire na chamada Pedagogia do Oprimido.
o que o Paulo Freire faz? Ele faz uma síntese do Pierre Bourdieu, do Louis Althusser, até do Mao Tse Tung, etc. Tal, mas dá a essa síntese uma visão, uma linguagem, um vocabulário cristão. Ele fala de que nós temos que formar um homem novo. Ele diz que esse homem novo, ele tem não apenas que vencer o opressor, mas ele tem que converter o opressor para o opressor passar do seu lado. Mas, em última análise, qual que é a função da educação? A função da educação é produzir um militante marxista. Essa é a função da educação. Gerar militantes para o Partido Comunista. E o Partido Comunista se pretende como um arauto de uma nova sociedade que ele vai construir sobre os escombros da sociedade burguesa, a qual tinha o seu sistema educacional, esse que foi bem condensado na pedagogia do John Dewey, que queria colocar todo mundo no mercado. Ora, quando chega a década de 80 do século XX, então vocês vejam que coisa interessante. Primeiro você tem a Revolução Burguesa, depois você tem a Escola Burguesa. Depois você tem a Revolução Comunista, e aí você tem a Escola Comunista. Depois você tem, quando o socialismo está crescendo pelo mundo inteiro, depois da Segunda Guerra Mundial, e parece que o comunismo, o socialismo, a social-democracia, parece que ela vai dominar o mundo inteiro, os socialistas vão conseguir hegemonia sobre todo o mundo. Então, a elite econômica mundial cria o neoliberalismo, que é o liberalismo pilotado pelas elites globais, que é uma mistura de capitalismo com socialismo, né? E, em função disso, geram um novo tipo de pedagogia, que está muito bem condensado na taxonomia do Bloom. Jeremy Bloom, de 1988. O Bloom cria uma pedagogia em que diz o seguinte: olha, nós não temos mais que nos preocupar com conteúdo nenhum. Nós temos apenas que educar as pessoas para que elas desenvolvam suas competências e habilidades. Todo mundo que trabalha com educação tem que lidar com esse vocabulário, competências e habilidades. Para que desenvolvam suas competências e habilidades. Competências e habilidades de quê? Competências e habilidades de trabalho. Então, a escola se torna uma espécie de ambiente no qual você vai percebendo qual é o talento profissional do aluno. E você vai formando o aluno para que ele entre no mercado de trabalho diretamente. Então, o controle da sociedade sobre a educação vai aumentando. Então, você cria exames estandarizados que visam mapear os resultados dos alunos para que eles possam ser, digamos assim, direcionados para as empresas. Depois de dominar as avaliações, você domina os conteúdos mesmos das escolas. Então, você, em função das avaliações, você unifica o conteúdo. Aí, unificando o conteúdo, você vai ensinar a mesma coisa para todos os alunos de todos os ensinos. E aí, quando você fizer isso, você informatiza esse conteúdo e você amplia a capacidade avaliativa. E aí os alunos já são avaliados individualmente dentro de um sistema único, no qual eles vão sendo mapeados e organizados para cair diretamente no mercado, assim como eles, digamos assim, são levados a ser.
Ou seja, qual é a finalidade? Qual é a finalidade desse terceiro, dessa quarta ou quinta revolução pedagógica, que é aquela que nós estamos vivendo? É a finalidade da globalização. Você quer criar uma rede, um mundo em forma de rede, em que as pessoas sejam apenas forças produtivas dentro dessa rede. Elas não tenham nem sequer uma identidade, elas vão ser apenas, digamos assim, um elo nessa rede. Ora, vocês estão percebendo como quem domina a sociedade é quem determina a educação? Então, vocês vejam, na educação tradicional, você estava educando as pessoas para não serem dominadas. Na educação clássica, também, só que de um nível inferior. Mas você estava educando a pessoa para ser um bom cidadão. A partir do momento que começa a Revolução Industrial, você tem uma primeira revolução que gera uma escola para gerar mão de obra. Depois você tem uma segunda revolução que gera a escola para produzir militantes marxistas. Depois você tem uma terceira revolução que quer gerar mão de obra, mas não para a sociedade, isso para uma rede internacional que está debaixo dos bancos. Meus queridos, vocês não têm noção da quantidade de dinheiro que se dá ou que se investe no mundo para os chamados projetos de educational changes, de mudanças educacionais. Estão na casa dos 3 trilhões de dólares. O exército americano gasta $1 trilhão por ano. Os projetos de educational changes gastam 3 trilhões de dólares, ou seja, nós estamos em uma guerra educacional. É uma guerra para dominar a educação. Isso não chegou plenamente ainda. A avalanche está vindo, a tsunami está chegando. Então, vocês percebam que a nova guerra é uma guerra educacional. Por quê? Porque há a necessidade de que a escola atenda a essa nova sociedade globalizada que as elites bancárias do mundo querem proporcionar. Há um livro chamado Políticas Educacionais do Banco Mundial. O que o Banco Mundial tem a ver com a educação? De cara, nada, né? Mas quando você entende o que eu estou dizendo, você percebe que tudo. Ora, e aqui eu termino. Como é que nós vamos ser a oposição disso? Como é que nós vamos fazer um muro de contenção? Nós temos que criar as nossas escolas a partir de uma nova perspectiva, de uma perspectiva que devolva aos seres humanos a capacidade de serem novamente empoderados em sua capacidade cognitiva. Porque apenas quando as pessoas tiverem, de novo, domínio sobre a sua própria capacidade cognitiva, que elas forem libertadas cognitivamente, é que as pessoas vão poder se tornar verdadeiramente heróis. Ou seja, elas vão poder guiar os demais. No meio desse caos que vai surgir, de um monte de gente inconsciente, cega, que vai ser apenas mão de obra cega no mercado, que nem dinheiro mais vai receber, porque vão receber apenas moeda eletrônica. Só isso. Existem projetos para acabar com a moeda circulante. Quer dizer que a economia vai estar inteiramente na mão do sistema. Então, no meio desse mundo, em que vai ter um monte de gente zumbificada, um monte de gente idiotizada, um monte de pessoas escravizadas aos seus instintos mais baixos, à sexualidade, à ira, etc., etc. No meio desse mundo de gente doida, inconsciente, que apenas vai trabalhar para receber número, nós temos que formar uma nova elite intelectual, de pessoas que vão, dominando a sua inteligência,
ter a força moral necessária para guiar os demais e dizerem: vocês estão indo para o caminho errado. Nós vamos reconstruir a civilização. Tudo precisa recomeçar de novo, e para isso nós precisamos montar escolas que sejam alternativa para este tipo de sistema totalitário. O que nós estamos vendo é a formação de um sistema totalitário com base no sistema financeiro. Tão somente isso. E a esquerda mundial já se recrutou nas falanges metacapitalistas para realizarem esse projeto de dominação. Eles são empregadinhos dos metacapitalistas e vão continuar trabalhando pela destruição da sociedade e para o apogeu do domínio bancário internacional. Eu digo domínio bancário só para me fazer entender, mas a coisa transcende até. É uma elite, são pessoas reais que dominam tudo, dominam todo o sistema econômico. Muito bem, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Se tiverem alguma pergunta, podem aproveitar para fazer. Temos poucos minutos agora, então, se quiserem, precisam ser rápidos. Alguma pergunta? Levanta a mão rápido, quem tiver. Nenhuma pergunta? Alguma dúvida? Bom dia a todos. Padre, uma dúvida, e pergunta também, na verdade. Uma alternativa talvez para solucionar esse problema que o senhor mostrou, em especial nesse gráfico, da descrença, que está sendo acentuada, né, com o passar das décadas, seria, né, uma alternativa seria como está sendo, né, está sendo proposta a criação da escola, né, mas também uma outra alternativa seria, de fato, o homeschooling, para tentar melhorar essa situação? Olha, o homeschooling é uma alternativa emergencial. Ou seja, quando você não tem o que fazer, ele é uma alternativa porque você não vai mandar o seu filho lá para o meio sei lá, de uma escola que está ensinando as crianças a serem travestis. Então, você tem que proteger o seu filho. Agora, só o homeschooling não vai resolver o assunto. Por quê? Porque a criança precisa de um ambiente social mínimo e precisa de uma estrutura um pouco mais robusta. Então, o correto mesmo é a criação de escolas que não estejam debaixo do sistema, mas que sejam uma oposição ao sistema. Essa é a alternativa mais acertada. Mas você já tem que começar dizendo: nós já somos contra isso daí. Ponto final. A nossa proposta é ser contra vocês todos. Claro que você não vai falar isso para o secretário de Educação, mas é isso que tem que estar no seu coração. E a gente tem que oferecer uma proposta contra-sistêmica. É essa coisa aqui. Obrigado. O que mais? Sua bênção, Padre. Deus abençoe. O senhor falou aí num ponto fundamental, aí, questão da educação. A educação brasileira hoje tem como patrono Paulo Freire. Uhum. Como que a gente pode fazer para mudar essa cultura, transformar essa realidade e principalmente expurgar essas ideias que estão tão... ele tem um batom muito bonito, uma caricatura muito bonita. Como que a gente pode fazer para começar a desconstruir essa figura de Paulo Freire dentro da educação brasileira? Olha, eu acho que, de certo modo, essas coisas são um pouco bobagem. Quer dizer, se o Paulo Freire é patrono ou deixa de ser, não importa. O que importa é que ele não presta. O sistema educacional dele é ruim. Então, vamos desconstruir Paulo Freire? Tudo bem.
Podemos desconstruir, leia, desconstrua. Mas o mais importante é mostrar a pedagogia verdadeira, que liberta o intelecto da pessoa. Porque aí é que você vai ter o ponto de contraste com essa empulhação, esse engano, né? Então, eu vejo muitas pessoas falando mal do Paulo Freire. Tudo bem, eu também falo. Mas você tem que mostrar o que é educação verdadeira. Porque só aí você vai conseguir contrapor uma coisa a outra. Padre José Eduardo, sua bênção. Durante sua exposição, a gente percebe que assim existe essa necessidade de que as escolas, de fato, tomem esse caminho, né, de fato, fomentar não só que a criança aprenda a prática, mas treine sua inteligência. Só que a gente hoje, socialmente, tem o problema de que a maioria dos professores, se não todos, vem dessa educação que nós temos, né? Vem com a cabeça formada de maneira totalmente diversa ao que seria possível ensinar no método clássico. E a minha dúvida é, qual seria, talvez, a forma mais prática ou mais eficaz para se formar os professores que instruirão dentro da escola, né? Se seria, talvez, uma formação continuada a partir do que eles trazem, ou se seria começar de um absoluto zero para reformar também a mentalidade dos professores? Olha, eu vou contar a história brevemente de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, ele teve uma conversão prodigiosa. Ele era um soldado, né? E quando ele percebeu que ele tinha que fazer algo grande para a glória de Deus, ele foi para Paris, para a Universidade de Paris. Ele falou: eu tenho que entrar aí e converter as pessoas. Só que ele percebeu que ele tinha uma deficiência educacional. O que ele fez? Ele voltou a estudar com as criancinhas e foi fazer o trivium e o quadrivium. Fez o trivium e o quadrivium, depois ele foi para a universidade, começou do zero, etc, 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 até que ele juntou o grupo dos primeiros 7 jesuítas, que eram as inteligências mais brilhantes da Universidade de Paris. O que eu estou querendo dizer? Eu entendo que a educação é uma tarefa eminentemente pessoal. Sou eu que me autoeduco. Porque se eu não estudar, eu não vou aprender. Eu posso ir para uma aula, eu posso ficar assistindo uma aula como quem está assistindo a Fátima Bernardes na televisão. Aquilo não entra em mim. Eu só vou conseguir começar a entender quando eu estudar. Então, o que eu digo para vocês precisam estudar pessoalmente. Precisam ir às fontes. Não depender tanto de aulas, daquilo que se ensina, de uma estrutura, de um programa. Vocês têm que começar a estudar pessoalmente. Então, começa a estudar latim hoje. Começa a estudar clássicos hoje. Começa a procurar hoje. E se você estudar de verdade, e começar por baixo mesmo, logo você consegue superar as barreiras do seu intelecto, e aí o mundo da inteligência vai se abrir para você de um jeito diferente. Tá bom? Eu preciso encerrar, porque já estamos no horário, eu tenho que voltar quase que imediatamente para Goiânia. Eu agradeço a atenção de vocês, a oportunidade que me deram de conversar com vocês essa manhã. Um grande abraço e até a próxima. Nós queremos agradecer ao Padre José. Eu queria convidar vocês a rezarmos uma Ave Maria por ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Padre, por tudo. Pessoal, nós vamos ter meia hora de intervalo, né? Depois o Dom Agamenildo já está aí, já vai fazer a próxima palestra.
Nós, lá atrás, temos uma livraria que a gente trouxe com muita coisa sobre educação e sobre, né, muito do que o padre falou. Então, é uma oportunidade também, nesse intervalo, de vocês conhecerem as obras que estão ali. Se não puderem comprar, pelo menos anotem o nome, para quando vocês tiverem a oportunidade de comprar pela internet, de alguma forma. Agora, se puder comprar hoje, já ajuda também o nosso evento, tá bom? Então, meia hora de intervalo, às 11h.